Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre esse racha interno envolvendo o clã Bolsonaro. O racha é tão grande, ó, que até a minha luz aqui do fundo do cenário apagou, para vocês verem como é que esse clã Bolsonaro, ele é completamente carregado. Mas enfim, o que é que tá acontecendo? Na semana passada foi divulgada a informação de que a Michelle Bolsonaro teria se reunido ali com ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar convencer o ministro Gilmar Mendes a falar com o ministro Alexandre de Moraes, que ela já tinha tido, inclusive, também teve nesse mesmo dia também um encontro com o ministro Alexandre de Moraes, para tentar convencê-lo de que o Bolsonaro é um moribundo, que não consegue ficar preso e que teria de ir para casa em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes não acatou o pedido da Michelle, ao contrário, mandou Jair Messias Bolsonaro para Papudinha, local inclusive que ele está sendo melhor tratado que a própria casa dele, e isso gerou incômodo na família como um todo. Por quê? Se vocês observarem nos últimos dias, o Silas Malafaia, que apesar de se classificar como pastor, hoje tem uma atuação mais no universo da política do que no universo religioso, de fato, basta vocês observarem o canal dele nas redes sociais, que quando ele fala qualquer coisa relacionada à religiosidade, à cristandade, não tem alcance nenhum. Mas quando ele grava vídeo ofendendo o Supremo Tribunal Federal, disparando aquele ódio que é único do Silas Malafaia e que é inclusive antagônico ao que prega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ele estoura ali nas redes sociais. E o que é que está acontecendo? A Michelle tinha ali alguns planos já prontos para ela. Quais planos eram esses, Carlito? Tinha um plano para a Michelle ser candidata ao cargo de deputada federal ou de senadora da República. O principal objetivo do Bolsonaro era lançar a Michelle como candidata ao Senado pelo Distrito Federal ou, na pior das hipóteses, lançar a Michelle Bolsonaro como candidata ao Senado pelo Mato Grosso. Ele mandou o Carlos Bolsonaro para Santa Catarina, porque na cabeça do Bolsonaro o catarinense, né, tá ali só para fazer o que ele quer, né, acha que todo catarinense é otário, tá imaginando que Santa Catarina é um puxadinho dele. Inclusive, se você é de Santa Catarina e é de direita, você deveria ficar ofendido, né, com o Bolsonaro chamando vocês ali de otário, praticamente. Que ele tá me insinuando o seguinte, ó, qualquer coisa que a gente quiser mandar lá pra Santa Catarina, a gente manda que eles fazem. Mandamos lá meu filho desinteligente, Jair Renan, que nem sabe falar, foi o mais votado de Balneário Camboriú. Agora vamos botar Carlos Bolsonaro lá também, que é só eu dizer que é pra votar no Carlos Bolsonaro, que o catarinense vai votar. Eu espero que Santa Catarina enxergue com outros olhos, né, o que está acontecendo, porque o Bolsonaro está insinuando que vocês são basicamente massa de manobra dele ali. Vocês que viviam dizendo que a esquerda vivia de idiotas úteis, que nós da esquerda somos idiotas úteis, que fulano é idiota útil. Eu nunca vi o Lula tomar uma atitude similar a essa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está tomando a atitude que entende, pelo menos na visão dele, que os catarinenses seriam basicamente idiotas úteis que fazem aquilo que o Bolsonaro quer. Esta é a visão do Bolsonaro, não é a visão do Carlito Neto. Dito isso, a Michelle, né, desde que teve aquele desentendimento lá com o André Fernandes, ficou claro ali o clima meio pesado entre ela e os enteados, que o clima nunca foi muito bom. Basta lembrar que ela, durante todo o governo do Bolsonaro, deixou evidenciado em várias entrevistas que não tinha relação com Carlos Bolsonaro, que a relação que tinha não era uma relação cordial, que eles não eram próximos, e tudo isso foi vindo à tona com frequência. Após ali a situação de saúde do Bolsonaro e a prisão dele, algumas coisas começaram a mudar um pouco de certo modo, né? Já que a gente tem acompanhado aí que eles precisaram vender a ideia para a sociedade que eles eram unidos, e aí começou ali aquela história do Carluxo abraçar a Michelle, da Michelle com o Carluxo, da família reconstituída, mas a Michelle gostou, ó, do sabor do poder. Botaram ela ali, inclusive tá até a brincadeira agora, né? Sabor energético, sabor isso, sabor aquilo. A Michelle está brincando do sabor líder da extrema-direita bolsonarista. Ela gostou dessa tese de ela poder ser ali vista como a figura que lidera a extrema-direita. E o filho do Bolsonaro, o Flávio em específico, assim como o Carlos Eduardo, não gostaram dessa tese. Brincadeiras à parte, eu já tinha citado aqui, junto com outros analistas da revista Fórum, que o clã Bolsonaro não deixaria a Michelle ser a sucessora do Jair Bolsonaro, por vários motivos. O principal era o machismo e a misoginia que estava no entorno não só da família Bolsonaro, mas como também estava no entorno da essência do bolsonarismo, e também disse, evidentemente, que como ela não era do sangue da família Bolsonaro, né, ela não era uma bolsonarista de sangue, né, ela não era originária do clã,
como um todo, os filhos jamais deixariam a Michelle assumir esse lugar. Ela começou a tentar conseguir destaque ali como presidente do PL Mulher, fez uma confusão aqui, uma confusão acolá, e desde o escândalo que aconteceu ali, daquela situação envolvendo o André Fernandes lá no Ceará, que meio que escantearam a Michelle, o Flávio já via público dizer que ele que é o sucessor do pai e acabou, publicou carta falando ali que o pai escreveu a carta, citou, e aí muita gente começou a defender isso. O Malafaia tá indo pra cima do Flávio Bolsonaro já tem um certo tempo, e na semana passada, mais uma vez, o Malafaia voltou a dizer que na opinião dele, quem deveria ser o candidato era o Tarcísio e a Michelle de vice. Aí o que aconteceu? Os filhos do Bolsonaro, em específico o Flávio, entendeu que esse movimento da Michelle ali é uma tentativa de tentar escantear o Flávio da discussão política para 2026, especificamente para a presidência da República. Na semana passada, o Tarcísio tinha uma viagem marcada para visitar o Bolsonaro. Durante a nossa participação aqui na revista, no Fórum 11:30, eu comentei, né, que o Tarcísio tinha cancelado a ida porque o Tarcísio viu que o Flávio estava tentando ridicularizar ele, dizendo que ele ia lá só ouvir do Bolsonaro que o que o Bolsonaro quer ele como candidato à reeleição e que essa história de ele ser candidato à presidência está completamente descartada, que ele nem tem de discutir isso, e o Tarcísio se sentiu, em tese, ofendido. Eu acho que o Tarcísio não está muito importando com isso, mas o entorno do Tarcísio falou, epa, peraí, estão tentando humilhar você publicamente, você precisa fazer alguma coisa. E aí, para mostrar que ele, né, é forte politicamente, ele cancelou a viagem, mas já está tentando uma reaproximação de Jair Bolsonaro. E a Michelle entendeu que essa manobra do Flávio, aproveitando que o pai estava preso na Superintendência da Polícia Federal, depois daquela situação da cirurgia, que ele fez o pai fazer uma carta de próprio punho, dizendo que ele era o sucessor do Jair Bolsonaro, e muita gente não entendeu o porquê da carta, né? A carta, meu amigo e minha amiga, foi feita porque se o Bolsonaro morresse na cirurgia, o Flávio utilizaria ali como se fosse um testamento. Olha, o meu pai passou a herança dele para mim, que é o espólio eleitoral. Sou eu que sou o sucessor natural do Bolsonaro, não a minha madrasta Michelle Bolsonaro. E a Michelle entendeu que essa jogada do Flávio foi meio que um golpe. E ela está tentando costurar com aliados ali, né, possibilidade do Bolsonaro ir para a prisão domiciliar, porque segundo o entorno dela, e de pessoas ligadas à discussão política nesse universo, Flávio, Michelle, Tarcísio, ela acredita que Bolsonaro voltando para o convívio familiar, né, na prisão domiciliar, ela conseguiria convencê-lo de que a melhor alternativa seria o Tarcísio e não o Flávio Bolsonaro. E o Flávio está sabendo disso, ficou revoltado, disse que o que a Michelle está fazendo é falta de respeito. E eu vou adiantar para vocês aqui, tá? Dia 26 de janeiro de 2025. Independente do Bolsonaro ir para a prisão domiciliar ou não, eu não vou dizer nem pouco provável, eu acho praticamente impossível o Bolsonaro deixar de acatar o que os filhos pedirem a ele para acatar o que a Michelle vai pedir. Até porque, como a gente já sabe, para Bolsonaro e para o bolsonarismo, a mulher é só um acessório, nada além disso. Para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, a mulher é apenas um acessório e é uma fraquejada. Basta vocês lembrarem, né, que ele disse que teve ali 4 filhos homem, e aí veio ali o último filho, foi uma fraquejada, que foi a Laurinha, né, que é a filha dele, com a Michelle. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu ainda continuo achando que Tarcísio não será candidato à presidência da República, porque Haddad e Simone Tebet podem formar uma chapa de candidato a governo e vice-governo em São Paulo, podendo inclusive vencer a eleição contra o Tarcísio, ou o Haddad sendo candidato a governador e a Simone como candidata ao Senado, né? Possibilidade real também. Mas vamos aguardar o que vai acontecer, porque para mim é uma jogada muito arriscada realmente do Tarcísio abrir mão da reeleição em São Paulo para disputar a presidência da República, porque todas as pesquisas mostram agora, pelo menos as que tem inclusive o Haddad, que não só o Lula vence o Tarcísio, o Flávio e outras figuras ligadas à direita, mas o próprio Haddad também vence todo mundo. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que nos próximos dias a gente vai saber de outros rachas internos que têm acontecido envolvendo a família Bolsonaro, porque eles não se importam com família, não se importam com nada, ao contrário. Eles querem basicamente o poder pelo poder. Basta entender, que é o que as matérias têm divulgado aí, que o Flávio está incomodado com o pedido de prisão domiciliar pro pai, porque ele acha que a Michelle quer manipular o pai. Ou seja, ele prefere o pai preso para ele poder ser ali o nome que vai liderar quem será o sucessor realmente do Bolsonaro, do que ter o pai fora da cadeia. Vocês não estão entendendo errado, não. Ele prefere ter o pai preso e ele comandando
o bolsonarismo aqui fora do que ter o pai em casa para que ele possa ir lá a qualquer hora que ele quiser, sob o risco de o pai não querer mais que ele seja o candidato a sucedê-lo. Deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo, comenta o que é que você acha que a Michelle vai fazer, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito também da Revista Fórum. Grande abraço, meu amigo e minha amiga. Até o nosso próximo encontro. Tchau!